Deixa eu tentar pegar o link novamente. Bom, gente, eu também saí de lá. Vocês estão me ouvindo por aqui? Não estão me vendo, acho. Acho que aqui está mais fácil. Bom, eu vou colocar aqui na tela as duas recompensas que a gente teve, tá? Porque não sei se a gente perdeu. Então, a gente teve a primeira recompensa, que foi a bússola, e a gente teve a segunda recompensa, que foi a luneta, tá? Então, a luneta está aqui. Essa foi a segunda recompensa. A primeira foi lá no centro de mídias, ainda a gente teve a bússola, que era o número 8. Vamos continuar. Hoje o nosso eixo é o eixo da produção de texto. Então, quando a gente fala aqui da produção de texto, então a gente tem aí as dimensões que o eixo da produção de texto, ele garante, né? Então, quando a gente pensa em produção de texto, então, segundo a BNCC, a gente pensa no uso de softwares e mídias, isso quando a gente fala de textos contemporâneos, né? De práticas mais contemporâneas. Porque fazer o texto na internet, buscar coisas na internet é mais atual, né, do que ensinarmos a produção de texto em si, tá? Então, para que a gente usa softwares e multimídias? Para a gente poder editar um texto, usar imagem, áudio, tá? Para aprimorarmos os nossos textos, para colocarmos figurinhas, às vezes até para compartilharmos esse texto com outras pessoas. Então, o uso de softwares e multimídias, ele está ali principalmente para criarmos produções de textos no digital, tá? Na tecnologia plugada. A gente tem as estratégias de produção textual. Então, quer dizer, o que é as estratégias? É desenvolver técnicas de planejamento para o nosso texto, tanto para produzir o texto, dependendo de cada gênero, quanto para trabalhar a revisão do texto, o planejamento, a edição, tá? Então, sempre considerando os diferentes contextos, os diferentes gêneros textuais. A gente tem os aspectos notacionais e a norma padrão, que é quando a gente trabalha a ortografia, a pontuação, as regras. Nós temos os recursos linguísticos e multissemióticos. Que é isso, né? É empregar esses recursos de forma articulada com o texto, com o contexto, com o que a gente vai trabalhar, considerando toda a estrutura textual. A organização das informações, né? Então, estruturar o seu texto, organizar, como você vai apresentar, organizar o parágrafo, saber, né, que um parágrafo ele tem que estar interligado ao outro. A coerência e a coesão que vem nessa questão junto aí, né, vem de mãos dadas com a questão da organização da informação, né? Porque se eu não organizar minha informação,
dificilmente eu vou ter coerência naquilo que eu estou escrevendo. Então, o que que é a coerência, a coesão? É estabelecer as conexões entre as orações, entre os parágrafos dentro do texto. A seleção de fontes, o que que é seleção de fontes aqui? Então, é selecionar os dados, principalmente quando a gente fala de argumentação, né, de textos de opinião, a gente tem que selecionar dados Tatiana, confiáveis, né, fazer essa dá curadoria de licença, informação. precisaria Então, isso é a desligar os outros seleção de fontes, microfones que está bem difícil de selecionar o que é ouvir. adequado para eu colocar dentro do meu texto, não é pegar qualquer informação. E isso é muito difícil para o nosso aluno, né? Acho que vocês devem saber muito, presenciar isso muito mais do que eu, né? Que eles pegam a primeira pesquisa que eles fazem ali, o primeiro que aparece, eles vão lá e trazem para o texto deles. Intertextualidade e argumentação, então estabelecer as conexões entre as diferentes áreas, né? Essas conexões intertextuais é bom principalmente quando a gente vai fazer um trabalho com áreas diferentes, tá? Saber colocar uma. Espera só um pouquinho. Saber colocar as informações dentro do texto. Espera que tá vindo umas informações aqui pra mim. Ah, sabe onde eu vou colocar também esse link? Agora que me veio, no grupo do WhatsApp. Ah, peraí que eu pus no lugar errado. Opa, pus no grupo errado, gente. Não, não é esse. Cadê você? Aqui. Pronto. Coloquei aqui no nosso grupo também do WhatsApp. Às vezes tem, quem sabe pelo WhatsApp as pessoas conseguem entrar. É, agora que eu tive essa ideia. Tá, então vamos voltar. A orquestração de vozes no texto, então, principalmente quando a gente trabalha com os tipos de discurso, a análise das condições de produção, que é examinar o lugar social, o leitor, o veículo de circulação do texto, e, por fim, as reflexões sobre os contextos textuais. Então, considerar os diferentes contextos sociais, na sua produção, se atentar para as diferentes formas para a linguística do texto, para o estilo, né, para as análises estilística do texto. Tá? Então, isso aqui são as dimensões do eixo da produção de texto, que principalmente, né, que a BNCC engloba aí para nós, tá? Eu queria agora de vocês que alguém, né, citasse alguma ferramenta plugada ou desplugada, né, ou seja, digital ou não digital, né, tradicional, que vocês usam no desenvolvimento da produção de texto com os seus estudantes. Eu queria que alguém falasse. Como que vocês trabalham aí o gênero o eixo da produção de texto em sala de aula? Alguma atividade que vocês fizeram? Bom, eu criei um roteirinho para eles, né? Principalmente nos terceiros anos, por causa do Enem. Ensino Fabiana, eu redação dos moldes tentei do Enem. aqui mutar alguns microfones, mas como agora eu estou pedindo para vocês se posicionarem, então eu não consigo mutar os microfones.
Ó, a Carol colocou aqui que logo que a plataforma redação foi implementada, eu notei algumas dificuldades dos alunos em relação ao uso da tecnologia para a criação. Eu também percebi, viu, Carol, bastante. Eles tinham muitas dificuldades em digitação, por exemplo. Eu trouxe para eles um joguinho que é para treinar a digitação. Ah, que legal, coloca, passa o nome do jogo para gente, Carol. Ela vai passar o link para nós, tá? Eu não sei se vocês já trabalharam, né? Se vocês conhecem, aqui eu já trabalhei principalmente em formação aqui na diretoria com o Canva, né, para fazer a produção de texto. Eles conseguem criar, né, conseguem colocar imagem, conseguem fazer com som, conseguem até criar um videozinho. Tem nas outras formações, assim, alguns cursistas colocaram o Scratch. Eu nunca trabalhei com o Scratch, não sei se vocês conhecem. É, é, E as desplugadas também, acho que aí tem várias, né, que a gente trabalha. Ó, a Carol colocou aqui, é, em um projeto passado, ela criou um livro digital com os alunos. Fizemos, que legal, que bacana, deve ter ficado muito legal, o Carol. Eu não sei se vocês já trabalharam, mas eu não trabalhei muito tecnologia plugada com os meus alunos, tá? Posta sim. Se você não conseguir postar aqui, Carol, posta no WhatsApp, que daí todo mundo pega. É, eu não sei se você. Quando eu estava. Não faz tanto tempo, né? Eu estou afastada da sala de aula, vai fazer uns 5 anos, porque eu estava na coordenação da escola, né? Mas eu trabalhava muito. Meu último ano foi um ano antes da pandemia, que eu estava em sala de aula. Na pandemia, eu fui para a proeza de ser coordenadora bem na pandemia, quase enlouqueci. E aí eu trabalhava muito assim, partes, né? Eu dividia os textos em retalhos e pedia para que os alunos, né, colocavam eles em grupos, né, em duplas, e pedia que para trabalhar até para a questão da coerência, que eles montassem, eles pegassem os retalhos e eles iam montando o texto, né? Então, assim, isso não deixa de ser uma gamificação, porque você dá a gamificação nada mais é do que você dar um estímulo, né? Você dar uma tarefa, normalmente com uma recompensa. Então, a gamificação, as pessoas entendem muito como, gamificação tem que ser no computador, tem que ser jogo. E não é necessariamente. Às vezes, só da gente fazer uma lista de tarefas, né? E o estudante, né? Ou nós mesmos, seres humanos, a gente ticando o que a gente já fez, às vezes isso já dá, o nosso cérebro já entende como tarefas, assim, desafios a ser cumpridos. Quando você vai cumprindo os desafios e vai ticando lá que você está cumprindo, o seu cérebro tem a sensação de que ele quer terminar de cumprir todos, né? Então, a gamificação ela vem nesse sentido de tentar engajar o estudante, né, a cumprir esses desafios para que ele se envolva mais na aula. Então, não necessariamente a pessoa fala assim, mas gamificação tem que ser no computador, tem que ser jogo,
tem que ter disputa? Não, né? São alguns elementos que eles trazem dos jogos, né? Dos jogos mesmo de videogame, ou jogo de tabuleiro também, gamificação não é só jogo virtual, mas para dentro da nossa área, né? Dentro da escola. Então, são características que a gente tem no jogo, como muitas vezes colocar um ranking, né? Colocar lá quem está fazendo mais tarefas, uma premiação qualquer para quem conseguir desenvolver o texto. Então, assim, são elementos que a gente traz do mundo dos jogos para dentro da nossa disciplina. Né? Para quê? Para que a gente faz a gamificação? Para tentar tornar as coisas um pouquinho mais agradáveis, né? E não sempre a mesma coisa, para diversificar um pouco na sala de aula. Mas depois, se você puder compartilhar com a gente, Carol, o livro eu acho que deve ter sido bem bacana, tá? Bom, então aqui a gente teve, né, aqui o eixo da produção de texto, e aí, né, a gente tem aqui a Carol falou de uma ferramenta plugada, né, que ela fez o livro digital, e nada, vocês têm agora, né, a questão da plataforma de redação, que não deixa de ser uma ferramenta plugada, porque usa tecnologia, usa a internet, usa a eletricidade, né, então é uma característica plugada. E aí a gente tem aqui agora a nossa recompensa, que é o chapéu do pirata, né? Então, no chapéu do pirata, vou compartilhar aqui para vocês a próxima recompensa. O desafio, né, que a gente viu agora é o chapéu do pirata, a nossa recompensa. Então, é a recompensa de número 5. Então, a gente já teve o 8, já teve o 3 e agora a gente tem o 5. Coloquei ela aqui no chat também, tá? E agora, voltando para a nossa pauta. Então, agora a gente vai fazer uma discussãozinha aqui, né? Que é o material digital. A gente tem aqui o material da primeira série, aula 27, que é fotodenúncia. Eu vou entrar aqui no material digital. Deixa eu compartilhar ele com vocês. Vocês estão vendo o material? Aula 27? Bom, então eu não sei, né? Quem tem primeiro ano talvez já tenha passado por essa aula aqui, né? Então é a aula da gênero fotodenúncia, parte 1. Então aqui o conteúdo, os objetivos, né? Aí o início de conversa aqui são 6 questões sobre fotografia, né? Fala sobre saber fotografia, os contextos da fotografia, aí vem, né, ainda uma correção, e aí já a gente vem com a sessão na prática, né, que é a imagem, aqui a primeira, que é a imagem de um All-Star novinho, né, uma promoção de 25%, né, 3 questões sobre esta propaganda do All-Star, e aí depois a correção, e a segunda questão que é essa imagem, né, essa fotografia em que tem o All-Star vermelho aqui e uma cena de bem destruição mesmo, né? Uma cena triste, né? Um All-Star destruído, sujo, e uma cena assim de mendigos ocupando as ruas da cidade, né? 3 questões também sobre isso. Eu não sei se vocês, né? Mas eu vejo essa cena aqui, essa imagem, me lembra um pouco o filme A Lista de Schindler, quando tem no meio daquele cenário horroroso, né? E aí ele está colocando as crianças lá, os corpos dentro de um carrinho de mão.
E aí só tem uma menininha, o corpo da menininha que já tinha aparecido antes com um casaquinho vermelho. E é o único colorido do filme inteiro, é aquela menininha loirinha com um casaquinho vermelho. A hora que eu vi essa imagem a primeira vez, eu lembrei do filme A Lista de Schindler. E a menininha com o casaquinho vermelho também, o destaque. E ela dava, né, o vermelho, a guerra, a cena de destruição. Enfim, acredito que talvez eles não tenham feito essa relação aqui no material digital, tá? Eu que bati o olho e lembrei do filme. E aí as correções, né, das três questões, das questões. Aqui ele pede uma pesquisa para os alunos, né? O que que é fotodenúncia, quais as características, né? Um site ou um perfil que esteja voltado para a fotodenúncia e selecione uma fotodenúncia que eles tenham achado interessante e desenvolvam um breve comentário, e aí o que aprendemos hoje e tudo mais. Então, este é o material da aula 27 da primeira série no primeiro bimestre. Alguém chegou a trabalhar com esse material? Chegou a passar? Vocês que têm primeira série? Deixa eu voltar aqui para a pauta. E aí eu queria, né, que vocês comentassem, né, deixa eu voltar aqui. Quais sessões que a gente consegue utilizar essa técnica, né, desse material que eu apresentei para vocês. Eu até vou colocar o link dele aqui no chat. Mas quais sessões desse material a gente conseguiria aplicar a técnica do todo mundo escreve? Aqui está o material. Para vocês. E aí, se vocês puderem, né? A gente já tem uma parte, né? Se vocês puderem falar qual seção desse material a gente consegue trabalhar aí a técnica do todo mundo escreve. Tá me ouvindo? Sim. Olha, eu acho que já no Para Começar, apesar de ser uma sessão de conversa, talvez para uma organização das ideias, dê para já seja possível trabalhar com todo mundo escreve, eu acredito. Eles têm que trabalhar com o pensamento aqui o fotógrafo tem o mesmo cargo de um poeta, eternizar o momento que passa, né? Talvez para refletir de uma forma mais organizada e organizar o pensamento antes da discussão, e aí gerar, né, uma discussão mais aprofundada, eu acho que talvez já trabalhar a escrita nesse momento. Aí, certamente seria uma escrita ali mais simplificada, né, no caderno, enfim, mas eu acho que já é um momento que poderia ser trabalhado. Bacana, eu concordo. A Débora que falou, né? Eu concordo, Débora, com você. Tatiana, dá licença, desculpa. Oi? A Quem que tá Tamires, falando? ela conseguiu entrar. É a Fabiana. Eu estou falando no Teams. É que eu estou nos dois. Peraí, deixa eu desligar. Peraí, Tatiana. Oi, eu tô ouvindo com eco. Quem que tá falando? É a Fabiana. Oi, Fabiana. Oi, pode falar. A Tamires conseguiu entrar, eu estou nos dois, eu estava logada nos dois, lá no CVSP também. A Tamires, que seria formadora, ela conseguiu entrar agora, disse que teve um problema com a internet. E como eu estou nos dois, ela pediu para te avisar que ela entrou e ela não conseguiu entrar pelo link aqui no Teams. Então, Tá. que para semana que vem ela vai preparar as pautas de duas juntas, né? Mas teve bastante gente lá que também não conseguiu entrar aqui. E eu falei, porque elas falaram que a 4 não foi dada, eu falei que você estava dando a pauta 4, então seria 5 e a 6. Tá. E é isso, ela só pediu para avisar.
Faz o seguinte, ô Fabiana, eu não estou lá, né? Porque senão eu não conseguiria fazer. Como a aula, na verdade, já está terminando, né? Porque a aula de vocês começou às 8 e terminaria às 9h30, né? Esse é o horário da aula de vocês, né? Do encontro de vocês. Passa o meu número para ela, e aí eu converso com ela. Eu vou colocar aqui no chat, 91152. Aí pede para ela me chamar, e aí também eu passo o link do WhatsApp lá para elas. E aí, a hora que ela sumir, eu até saio da turma, tá? E aí, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês têm meu telefone, né? Vocês podem me chamar no particular, eu só saio do grupo, porque como ela vai assumir, e aí eu converso com ela sobre as pautas que vocês perderam e explico a situação direitinho para ela, tá? Tudo bem. Mas Tudo bem. fala para ela, como ela não consegue entrar, mas se ela puder me chamar, que assim, vocês estavam sem ninguém, já era 8h30, e por isso que eu entrei e acabei assumindo a pauta, porque eu coloquei no grupo também, desde ontem eu coloquei a turma de vocês no grupo, porque eu imaginei que vocês já estavam sem professora há muito tempo, e ninguém me falou que já tinha atribuído essa aula. Então, por isso que eu acabei entrando. Quando eu entrei, que eu percebi que já tinha vindo uma professora se apresentar no chat e no mural. Mas como já era mais de 8h30 e ninguém tinha entrado, por isso que eu acabei assumindo a turma, tá? Mas foi mais no sentido de não deixar vocês mais um encontro sem ninguém, que eu realmente acabei entrando e nem esperei muito e acabei participando, né? Porque senão seria mais uma pauta que vocês perderiam, tá? Então, mas eu converso com ela. Depois, se você puder passar meu telefone para ela, eu converso com ela direitinho, tá? Bom, só para a gente finalizar, porque também daqui a pouco vocês já têm que ir para a aula de vocês. Eu concordo, viu, Débora? Também a gente colocou isso também, né? Na questão do para concluir lá também, que daria para fazer todo mundo escreve, eles escreverem, né? Eles fazerem, de repente, um diário de bordo, colocando, né, as aulas. Existe uma técnica que vocês vão ver em uma das pautas, chamada solo silencioso, que é do próprio livro do Lemov, que é antes de começar a aula. Sabe quando o material digital dá o lá para começar, que ele cria algumas perguntas? Ao invés de vocês fazerem oral, pedir para que os alunos registrem aquelas perguntas. E eles falam, né, que, segundo as pesquisas, quando o aluno já começa escrevendo, ele consegue organizar melhor as ideias dele para o que vai vir, né? Então, de repente, também seria uma dica aí, né? No para começar, a gente já iniciar, ao invés de vocês conversarem, iniciar com uma pergunta e eles já fazendo a resposta registrada, para que eles organizem aí o pensamento deles. E diz que funciona até muito bem para os alunos muito tímidos, né? Que não têm coragem de falar, porque daí eles já têm aquilo lá escrito, eles se sentem mais seguros na hora de replicar, tá? Bom, aí, só para a gente finalizar rapidinho, né? A gente tem aqui os conceitos importantes. Então, hoje, o conceito importante, né, é a técnica do todo mundo escreve, que a quantidade e a qualidade da escrita dos estudantes em sala de aula são um dos fatores determinantes ao sucesso acadêmico deles, né? Segundo Lemov. Então, a escrita, ela é a maneira do aluno, às vezes, explicar o que ele pensa, e aí ele colocando no papel, ele consegue organizar melhor o que tá na cabecinha dele. Às vezes ele tem mais facilidade de escrever ali sozinho do que de falar para todo mundo. Então, todo mundo escreve, promove uma participação equitativa, permitindo que todos os alunos expressem seus pensamentos por escritos, né? Então, até aqueles que às vezes não falam, mas talvez por escrito eles fazem, antes de compartilhados verbalmente, é um verdadeiro trampolim para a participação dos estudantes, principalmente os introvertidos, ou para aqueles que precisam de um pouco mais de tempo para processar as suas ideias. E ela eleva o engajamento dos estudantes a níveis surpreendentes, estimulando a reflexão crítica e criando um ambiente de aprendizado mais inclusivo e participativo, tá? E aí vocês sabem que a gente tem ali dois tipos de escrita: a escrita formativa, né, que é aquela em que o aluno se explica melhor, né, ele pensa
o que ele vai escrever, e é uma ferramenta que é um estímulo para ele pensar, né? E ele vai desenvolvendo o pensamento e vai escrevendo. E a escrita somativa, né? Que é ele colocar ali simplesmente o que ele pensa só, sem ficar elaborando um texto. Então, a formativa é quando o aluno elabora melhor uma resposta, por exemplo, numa prova, numa avaliação, em que ele elabora o que ele vai responder. E a somativa é aquela escrita mais rápida, né? Que ele pensou ali e já colocou no papel sem muita explicação por que daquilo. Depois a gente tem o próximo slide, que ainda fala quais são as etapas, né? Para a gente aplicar aí a técnica do todo mundo escreve. Então, primeiro a gente define o momento, né? O professor apresenta um tópico, uma pergunta intrigante ou até mesmo um desafio inspirador relacionado ao conteúdo da aula. Dá-se uma pausa para os alunos escreverem, né? Os alunos são orientados a escrever suas respostas, pensamentos e opiniões sobre o tema apresentado. Isso pode ser feito de forma individual ou em grupo, incentivando a colaboração e a criatividade. Dá-se um tempo para reflexão, os alunos têm um período definido para refletir e escrever suas respostas, tá? Então, essa é a escrita mais formativa, porque eles têm um tempo para refletir. Esse tempo pode variar de acordo com a complexidade do tópico, permitindo uma exploração profunda das ideias. E, por fim, o compartilhamento, porque não é só o escrever para deixar ali, é escrever e compartilhar. Essa é a maior intenção. E os estudantes podem compartilhar suas respostas em grupos pequenos, em pares ou até mesmo em uma discussão com toda a classe. Ah, e aí, eu esqueci da nossa recompensa do navio. Deixa eu pôr aqui no chat. A nossa recompensa do navio, tá? Que era a quarta recompensa. E agora, a nossa recompensa da bandeira, que a gente vai receber, né? Que a gente vai deixar aqui uma frase sobre gamificação. Gamificação pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente encontrados nos games, como narrativa, sistema de feedback, sistema de recompensas, conflitos, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativas e erro, diversão, interação, interatividade, entre outros, em outras atividades que não são diretamente associadas aos games, com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação, tá? Aí aqui teria mais um gamezinho, né? Eu vou deixar aqui para vocês. Esse game. É a nossa conclusão, né? Vocês estão vendo aqui uma paginazinha? Então, a gente tem aqui qual eixo das práticas de linguagem a gente trabalhou hoje: oralidade, análise linguística ou semiótica ou produção de texto. Qual foi o eixo que a gente trabalhou? Eu li os lábios da Débora, produção de texto. É isso mesmo. A gamificação consiste em utilizar somente jogos de tabuleiro em sala de aula. Verdadeiro ou falso? Falso. São elementos da gamificação, exceto transformar textos em tabelas, estabelecer desafios ou oferecer recompensas. Transformar textos em tabelas. Eu estou boa na leitura de lábios. São aspectos das dimensões do eixo da produção de texto, exceto a seleção de fontes, argumentação ou integração.
daqueles eixos que eu passei ali para vocês. O único que não estava é a integração. São aspectos da dimensão do eixo da produção, exceto editoração, uso de software ou coerência e coesão. O único que não estava ali também naquele é a editoração. E aí nós conseguimos chegar ao porto e, diante disso, recebemos mais uma recompensa, que é a recompensa da bandeira. É a recompensa da bandeira. Aqui é o número 7. E a gente vai, né, para a nossa avaliação e feedback. Vocês já têm o link da avaliação? Se vocês não tiver, eu vou passar para vocês, tá? O link da avaliação. Vou pegar no meu grupo e aí eu passo para vocês, tá? O link da avaliação. Coloco lá no chat do WhatsApp, tá? No WhatsApp para vocês. E aí, por fim, a gente tem a nossa última recompensa, que é o papagaio do pirata. E aí a gente vai abrir o nosso tesouro. E, por último, o nosso papagaio de pirata. E aí vamos abrir, né, o nosso tesouro. Então, para abrir o nosso tesouro, tá aparecendo na tela, né? O tesouro aberto. Quer dizer, aberto ainda não tá, né? Pronto, acho que agora já tá. E aí, o nosso tesouro está trancado. E aí a gente tem a nossa sequência. Abri-lo, que foram os números, que eram o 8, o 3, o 5, o 9, o 7 e 1. E o nosso tesouro é a nossa lista de recompensa, né? Então, a gente tem aqui um vídeo muito bacana sobre gamificação, que chama Não sei se vocês conhecem chama Escape Room. São jogos, né? Que, na verdade, você entra naquele universo e você tem que sair das salas. Cada sala tem um tema, você escolhe o tema que você quer. E o seu objetivo é sair de lá, né? Mediante algumas pistas, alguns desafios, você tem que sair. E aí, esse rapaz, ele fala meu primeiro escape room na educação, né? Ele fez aí com os alunos dele. Vou compartilhar aqui o link. É muito legal esse vídeo, né? Dá umas ideias fantásticas pra gente, tá? E depois a gente ainda tem um e-book de língua portuguesa sobre metodologias ativas e um podcast chamado Enchendo a Linguística, e também vocês podem escutar o podcast. Eu vou colocar aqui o link também do podcast para vocês. Oi, a Maria Aparecida. Pode falar, Maria. Mando sim. Todos esses links eu mando lá para vocês e também vou deixar no mural da turma, tá? Eu vou conversar com a professora Tamires, né? Vou até pedir desculpa para ela por ter invadido aí a aula e roubado os minutos dela com vocês.
Mas eu só não queria que vocês ficassem mais uma aula. Também não consegui passar 2 pautas, né? A pauta 4 ela era um pouquinho extensa. Na verdade, era para a gente ter discutido mais, né? Feito mais as brincadeiras, mas também acabou não dando tempo, né? Porque eu já entrei, já tinham aí 40 minutos de encontro. Gente, eu agradeço, né? Principalmente vocês aí que ficaram firme e forte aqui, apesar de todos esses encontros sem ninguém. Eu tenho certeza, né, que esse ano agora, esse semestre abriu, né, para a categoria óssea multiplicador, e aí eu acho que a gente vai ter mais professores mais engajados. O que aconteceu muito nesse semestre foi que no começo do ano muitas escolas ficaram mudando o horário dos professores, e aí muitos professores pegaram, e aí a escola mudava o horário, e aí ele acabava que perdia o horário que ele tinha da turma, né? E aí eles tiveram que largar a turma, né? Não era para ter acontecido isso, né? O programa tinha sido muito, assim, o horário era aquele e era para ter sido mantido, mas a gente também sabe que a dinâmica da escola às vezes não é tão simples, né? E às vezes você precisa abrir mão, adaptar o horário de alguém para poder ter professor, né? Então, a gente que, né, muitas vezes está na gestão da escola, a gente sabe do quanto é complicado também gerenciar ali toda a logística das salas, do professor que pega aula em várias escolas. Então, eu acredito que o próximo semestre, né, não vai ter tanta mudança de horário, então acho que não, a gente acaba não tendo tanta desistência de professor, né? E se alguém de vocês for professor categoria O e estiver interessado em ser professor multiplicador, né, acho que vale a pena vocês tentarem. O professor multiplicador, a única coisa é que ele tem que ministrar os encontros fora do horário da escola, né? Assistir, no caso, você, multiplicador, tem uma formação comigo, né, ou com qualquer outro PEC, e depois você repassa para uma turma de cursista. E aí, você assistir a sua formação com o PEC deve ser no horário da escola, principalmente no horário da TPC da EFAP, e repassar aí como vocês recebem um valor para repassar, né? É um contrato que vocês assinam de trabalho. É como se vocês estivessem tendo um segundo, né? Um segundo vínculo com o Estado. Aí tem que ser num horário fora da escola, porque você está recebendo para isso, tá? Então, o multiplicador, na hora dele multiplicar para os cursistas, ele tem que estar num horário fora da sala, da aula dele, né? Um horário que você está em casa, um horário que você tem vago. E para você receber a formação com o seu PEC, aí você tem que fazer igual como vocês fazem o horário de ATPC, e a mesma coisa, vocês fazem a formação com o PEC e vocês são dispensados do ATPC da EFAP, tá? Eu vou procurar as listas de presença e aí eu vou passar para vocês. Mas aquilo que eu falei, né? Quem falou, eu fiquei sem presença. Então a gente tem ali o chat e a gente vai pelo chat para tentar falar, não, eu estava na sala, tá? Então, assim, a aula pode não, o encontro pode até não ter acontecido porque não tinha multiplicador, mas eu estava na sala. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, vocês não serão prejudicados, mas eu espero, né, encontrá-los ou como multiplicadores ou como cursistas na próxima edição. Não desanimem, tá? Espero que vai ser melhor. E eu vou conversar com a Tamires para que vocês consigam fazer aí a reposição das pautas que vocês perderam, tá? Então, a gente tem até a pauta 4. Vou deixar no mural e vou deixar também no grupo do WhatsApp. Bem, muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida quanto à pauta, quanto que a gente trabalhou hoje? Né? Senão eu já vou finalizar a gravação. Então, finalizei aqui a gravação. Vou colocar depois